Novos deputados chegam à Assembleia dando início à 18ª legislatura. Autoridades públicas, políticos e familiares prestigiaram a cerimônia. Acompanhe com a gente a posse dos 30 parlamentares. Olá, está no ar o Jornal Panorama com todas as informações sobre a chegada dos deputados à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Veja agora a cobertura completa da cerimônia. Autoridades estaduais e municipais, familiares e amigos dos parlamentares eleitos lotaram o plenário Dirceu Cardoso na manhã deste domingo para a solenidade de posse dos deputados que vão ocupar as 30 cadeiras da Assembleia Legislativa. O mandato de 4 anos começa no dia 2 de fevereiro, junto com a 18ª legislatura, que se estende por igual período. A leitura de um versículo da Bíblia e a execução dos hinos nacional e estadual marcaram o início do evento. A sessão solene foi conduzida pelo deputado reeleito Teodorico Ferraço, que era o presidente da Casa ao final da legislatura encerrada no último dia 31, conforme previsto no regimento interno da Assembleia. Para auxiliar nos trabalhos, o deputado reeleito Rodrigo Coelho foi nomeado primeiro secretário e a deputada novata Raquel Lessa escolhida como segunda secretária. Para compor a mesa, foram convidados o governador Paulo Artung, o vice-governador César Colnago, os presidentes dos tribunais de Justiça, Sérgio Bisotto, e de Contas, Domingos Taufner, o procurador-geral de Justiça, Éder Pontes, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e o presidente da OAB no estado, Homero Mafra. Posicionados atrás da mesa solene, os demais parlamentares aguardavam ser chamados em ordem alfabética para assumirem o compromisso de posse, lido uma vez pelo presidente da sessão. Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, fiel e lealmente, o mandato que me foi confiado pelo povo espírito-santense. Assim o prometo. Assim o prometo. Que Deus nos abençoe e assim o prometo. Em seguida, os 12 deputados empossados para o primeiro mandato na Assembleia receberam a Comenda Domingos Martins, a mais alta honraria concedida pela Assembleia a pessoas e instituições de destaque na área sociocultural. Apesar de já ter exercido 3 mandatos na Casa, o deputado Enivaldo dos Anjos também recebeu a comenda, pois a resolução que a estende aos deputados é posterior ao seu último mandato. O deputado reeleito Gildevan Fernandes discursou em nome dos parlamentares. Nós, 30 deputados e deputadas, somos frutos desta opção exercida democraticamente pelo povo capixaba, com a honrosa missão de exercer a legislatura 2015 a 2018, adentrando no mês de janeiro de 2019, com a honrosa missão de traduzir em nossas ações os anseios do povo do Espírito Santo. O segundo a usar a palavra foi o governador Paulo Artung, que ressaltou o apoio da Casa na adequação do orçamento do Estado para 2015. A política, a disputa eleitoral, ela já acabou, isso é página virada. O que nós temos agora é uma outra luta. E essa luta é clara: colocar as finanças em ordem, retomar a capacidade de investimento com recursos próprios, porque só assim o poder público chega nos desvalidos das terras capixabas, e fazer as boas políticas públicas é melhor, a maior delas, vocês sabem qual é: melhorar a educação pública em terras capixabas. Em seu discurso de encerramento da solenidade, Teodorico Ferraço destacou a devolução de recursos ao Poder Executivo feita pela Assembleia no final da legislatura anterior. Quero prestar uma homenagem. Esta Casa devolveu 30 milhões de reais ao governo do Estado. 5 milhões lá atrás nas enchentes
que não houve muita notícia, que valeu a pena para comprar milhares de cestas básicas. E agora, no governo Paulo Artung, foi devolvido 25 milhões de reais para que ele pudesse fazer mais leitos de hemodiálise e de UTI. Ele também lembrou do trabalho do ex-deputado Glauber Coelho, morto em agosto em um acidente de carro no sul do estado. Eu queria, nesse momento, dizer que há um momento de saudades de não estar aqui o deputado Glauber Coelho. É uma homenagem que nós prestamos a ele. Representantes de várias instituições participaram da posse, além de familiares dos deputados. Várias autoridades estiveram presentes na posse dos deputados. O Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, prefeitos municipais e a Ordem dos Advogados do Brasil prestigiaram a sessão. A relação é a mais fraternal possível. São dois poderes que se respeitam, que se prezam e que se auxiliam um ao outro. E essa é realmente uma celebração da democracia. Já o Procurador-Geral de Justiça citou a Constituição Federal como orientadora da relação republicana entre os poderes. Todos nós temos os nossos limites devidamente delineados, limites de atribuições delineados nas leis de regência, especialmente na Constituição Federal. Tenho que esse papel fiscalizatório é um papel importante, mas sem deixarmos nunca que qualquer incidente pontual venha macular ou comprometer a importante relação entre as instituições, fundamental para o ambiente republicano e para o bem do Estado do Espírito Santo e do povo capixaba. 3 autoridades que estiveram na Assembleia para a posse já exerceram a função de deputado estadual. Sempre chego com sonhos, sempre chego com expectativas de renovação, de mudança, de trazer novas ideias, novos projetos e principalmente fazer um debate de alto nível com a sociedade. A Assembleia Legislativa é um poder muito importante porque aqui é a casa onde existem os debates e a proximidade com toda a coordenação de diferentes visões dos desafios que existem nas cidades e no estado. Eu acho que o sentimento é alicerçado em 2 pilares, né? O primeiro, aquela gratidão de ter sido eleito, ter sido reconhecido pelo voto popular. E o segundo, um sentimento muito grande de responsabilidade, porque com o voto, com a confiança, vem também a cobrança. E justamente para fazer frente a esses grandes desafios da sociedade moderna. O deputado mais novo desta legislatura, Eric Musso, de 27 anos, eleito pelo PP, comentou sobre o papel do parlamento. É um sentimento de responsabilidade, um sentimento de felicidade, de gratidão aos capixabas, mas também de responsabilidade em sabermos que nós somos em 30 parlamentares, entre homens e mulheres, que temos o dever de colocar em prática todos os anseios, tudo aquilo que a sociedade esperou e espera e colocou nas urnas no último pleito. Familiares e amigos compareceram em peso na solenidade de posse dos parlamentares eleitos. O lutador de MMA, Eric Silva, filho do deputado empossado José Carlos Nunes, era um dos presentes. Bom, na verdade eu acho que todos eles sabem a grande responsabilidade que eles estão tendo, a responsabilidade de estar representando um povo que botaram eles na Assembleia. Então eu tenho certeza que eles mais do que ninguém sabem o dever que eles têm que cumprir e mostrar para a sociedade que botaram eles aqui, dentro dessa Assembleia aqui. Ao eleger um deputado estadual, o eleitor confere a ele o poder de elaborar leis, mas o exercício do mandato vai muito além desta função. Considerado um dos pilares do regime democrático, o poder legislativo é exercido nas 3 esferas de poder: federal, estadual e municipal. Na esfera estadual, é representado pela Assembleia Legislativa, também denominada Parlamento.
A instituição é constituída pelos deputados, que são os representantes eleitos pela sociedade por meio do voto direto para atuar na elaboração das leis que regulam o Estado, em um mandato de 4 anos. A nossa Constituição Federal consagrou a separação dos poderes, né? Então nós estamos separados aqui em Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. E o Poder Legislativo, a ele foi dada a função principal de legislar. Mas não é o único que apresenta projetos, não é o único que apresenta ideias que possam se tornar leis para o país, né? A gente sabe que o Poder Executivo também envia projetos de lei, o governador do Estado envia projetos de lei, o Poder Judiciário também envia seus projetos de interesse do Poder Judiciário, o Ministério Público também. Então, outras instituições também têm essa iniciativa da lei, iniciativa do projeto de lei. Agora, apreciar um projeto de lei, votar um projeto de lei, ela é exclusiva do Poder Legislativo. O deputado pode participar também das comissões temáticas do Parlamento. As comissões permanentes da Assembleia Legislativa, né, elas estão aí para atuar em áreas determinadas. Então nós temos alguns exemplos: Comissão de Finanças, que atua na parte do orçamento, a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, Comissão de Transporte. Então temos várias comissões, infraestrutura, que atuam na casa nesses segmentos, nessas matérias que dizem respeito a esses temas, né? E essas comissões, elas podem convocar também secretários, elas fazem as suas audiências, aceitam sugestões, apresentam também projetos, são geridas, presididas por um deputado, a população tem acesso, as reuniões são feitas aqui na casa, toda a população tem acesso a essas reuniões, são abertas as reuniões das comissões, e os projetos ali são analisados, são votados, e as comissões contribuem para o aperfeiçoamento do processo legislativo. A fiscalização dos atos do Poder Executivo é uma das atribuições do mandato parlamentar. Essa é a segunda função importante do parlamento, né? Ele legisla e fiscaliza os atos do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo está sujeito à fiscalização por parte dos deputados estaduais. Então, o governo do Estado, nas suas atividades, inúmeras atividades na área de saúde, educação, transporte, saneamento, o próprio orçamento, que é todo gerido pelo governo do Estado, os deputados participam fiscalizando, vendo se os recursos estão sendo bem empregados, se a saúde está funcionando. O deputado pode ainda propor ao Executivo, por meio de indicação aprovada em plenário, políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do Estado e para a construção de uma sociedade justa e democrática. Pois é, a nossa Constituição, então, ela fez essa separação, e ela faz uma distribuição de atribuições, de competências legislativas. Nem tudo que está proposto, nem tudo que sirva como tema para ser uma lei, pode ser proposto por um deputado. Então, o deputado ele tem suas limitações, nem todos os projetos, nem todos os temas ele pode apresentar, propor projetos. É diferente de votar os projetos. Votar, ele vota todos os projetos. Mas ser o autor, nem sempre pode ser o autor de projetos, como, por exemplo, a área de saúde, educação, muitas vezes é do Poder Executivo. E, nesse caso, quando o deputado não tem a competência para apresentar o projeto, ele se serve da indicação. Então, ele elabora uma indicação, encaminha essa indicação ao governo do Estado e o governador então vai acatar ou não aquela sugestão. É uma sugestão de uma matéria que o deputado entende que é importante, que poderia ajudar a população. O governador do Estado então analisa aquela sugestão e, caso ele entenda que vale a pena, que é realmente um projeto de relevância, ele transforma aquela indicação num projeto legislativo e encaminha então para a Assembleia. A livre manifestação das opiniões e ideias também é prerrogativa da função parlamentar. O parlamento é isso, o parlamento é discussão de ideias, é falar, O parlamento é um momento em que os deputados, nas sessões ordinárias da Assembleia Legislativa, existem vários momentos em que eles poderão assumir a tribuna e fazer os seus pronunciamentos, os seus discursos. E o que eles fazem nesses pronunciamentos, nesses discursos? Eles apresentam suas ideias. Defendem suas ideias, defendem a população naquilo que ele acha que é importante, que é interessante, que é relevante. O tema é livre, ele pode até criticar o governo, Vale dizer que o deputado tem essa imunidade naquilo que ele fala da tribuna do parlamento, na defesa dos seus interesses, dos interesses do mandato dele. Então é um momento importante em que o deputado discursa, fala, chama a atenção da população para temas relevantes, levanta temas relevantes e debate esses temas que muitos deles vão virar, inclusive, leis e serão aprovadas por esse mesmo parlamento.
A Assembleia se preparou para receber os novos deputados e também a sua equipe de trabalho. Mais de 50% da bancada da Assembleia Legislativa se renova com a posse dos deputados para a legislatura que se inicia. Dos 30 parlamentares empossados, 16 não estavam na casa nos últimos 4 anos. Com a entrada de novos representantes eleitos pelos capixabas, chegam à casa também novas equipes de trabalho, que irão atuar diretamente com os parlamentares em seus gabinetes. O jornalista André Aquino é um dos novos servidores da casa. Ele vai ser assessor de comunicação de um dos eleitos para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa. André sempre esteve envolvido na esfera política, mas é a primeira vez que vai trabalhar diretamente no Parlamento Estadual. Vai ser um trabalho muito intenso, a gente espera que seja um trabalho de bastante demandas. Cada deputado pode montar equipe de gabinete com até 18 profissionais. E com a renovação da casa a cada 4 anos, a Assembleia se prepara para esse período de transição. A Assembleia Legislativa ela possui um quadro de servidores efetivos, competentes. Inclusive, foi aprovado recentemente um plano de cargo e salário, onde foi implantada a meritocracia, que gera um incentivo aos servidores realizarem cursos, incentiva a qualificação dos servidores. Então foi um mérito da atual legislatura, que aprovou um plano onde hoje nós vemos servidores que buscam o seu crescimento na carreira através de uma qualificação, e essa qualificação do quadro permanente da casa, bem como os demais servidores comissionados, experientes que aqui estão, com certeza será fundamental para que os novos servidores que estão chegando tenham total apoio e total facilidade no exercício de suas funções. Para receber parlamentares e servidores novatos, a Casa realizou também 2 dias de capacitação. Os novos integrantes do Legislativo receberam informações sobre o funcionamento das sessões e comissões, sobre o processo legislativo, comunicação e publicidade oficial, principais aspectos administrativos, prerrogativas dos deputados e mecanismos de controle parlamentar. A casa, existem órgãos na casa que realizam qualificação contínua. Um exemplo é a Escola do Legislativo, que eu tenho certeza que a próxima mesa incentivará ainda mais a qualificação dos servidores pela importância que é, tanto para o mandato do deputado, quanto para todas as questões relacionadas ao Poder Legislativo Estadual. O jornalista André Aquino participou dos cursos de capacitação oferecidos pela Assembleia e elogiou a iniciativa. Extremamente importante. A gente sabe que a demanda aqui é muito grande, então é preciso conhecer o processo da casa, de que forma se dá um processo, saber a melhor maneira de acelerar, né, um projeto para que as pessoas não fiquem, o deputado não fique esperando muito. Então, esse curso foi extremamente positivo. Quem veio e desfrutou de informações importantíssimas. O novo servidor está ciente do papel do Poder Legislativo perante a sociedade. Em tese, esse poder é a vontade popular. Os deputados estão aqui por eleição direta, estão representando a vontade do povo. Então, é preciso que o povo venha para casa, venha para cá, venha trazer a sua demanda para o deputado. E a casa, eu já percebi que ela está aberta, né, para atender as pessoas, não somente a base do deputado, para atender as pessoas como um todo. O atual diretor-geral da Assembleia Legislativa também passou por esse processo de adaptação. Com mais de 20 anos de casa, Paulo Marcos começou a carreira como assistente legislativo e passou por vários setores, até chegar ao mais alto cargo administrativo do Parlamento Estadual. E o que eu aprendi nesses anos todos, e com diversas funções que eu tive a honra de exercer, é valorizar cada uma delas, porque cada servidor deste poder tem suma importância para essa Casa de Leis. Eu aprendi a dar valor a cada um dos servidores e ser mais um que estou colaborando com a mesma importância de todos os demais, independente da hierarquia dos cargos que exercem.
Um seminário realizado pela Casa trouxe as informações sobre o funcionamento da Assembleia. Os ritos das sessões ordinárias, as reuniões das comissões e a atuação da Secretaria de Comunicação Social da Assembleia foram alguns dos temas abordados por representantes da Casa durante 2 dias de seminários, destinados aos novos deputados e assessores. A intenção da Assembleia com esse curso é facilitar o trabalho do dia a dia da própria casa quando recepciona novatos. Novatos aqui é uma maneira singela de tratar os deputados que foram eleitos para primeiro mandato e seus respectivos assessores. Pode ser até que algum tenha uma certa experiência de parlamento, mas o nosso objetivo é que ele não fique perdido numa primeira sessão plenária, por exemplo, sem saber como utilizar o microfone, se é regimental, ou seja, se é legal ou não, se é permitido usar a palavra em determinado momento, apresentar determinado documento, determinado requerimento, requerer alguma coisa, e seus assessores da mesma forma. Como que um assessor vai atender um parlamentar novato se ele não conhece a regra da casa? A equipe de gestores da Secretaria de Comunicação Social apresentou as atividades desenvolvidas na divulgação dos trabalhos legislativos, com destaque para a linha editorial, que busca a transparência na veiculação das ações dos deputados, bem como o cumprimento do papel social, produzindo conteúdos voltados à cidadania, cultura e história. O objetivo foi mostrar o trabalho que a Secretaria desenvolve na Assembleia Legislativa, a importância da Secretaria de Comunicação e da comunicação pública para que o cidadão ele tenha conhecimento do que a Assembleia Legislativa está desenvolvendo, das atividades parlamentares, das atividades das comissões, das audiências públicas. Então foi nesse viés que nós apresentamos o nosso trabalho, a estrutura que nós temos hoje de divulgação pela TV, pela web, também pela comunicação interna que nos cabe, e também mostrar que o trabalho que desenvolvemos não é só um trabalho de cobertura jornalística, mas também um trabalho de documental. A Secretaria faz todo o registro documental, seja em áudio, seja em vídeo, seja fotográfico, de todas as atividades. A implantação oficial do Manual de Procedimento, prevista para o início desse ano, é outra medida mencionada durante o evento. O documento estabelece normas para as equipes de jornalismo e área técnica e foi elaborado com a participação de todos os setores que compõem a Secretaria de Comunicação. A meta é o aprimoramento da cobertura jornalística na casa. Os seminários são realizados há 12 anos pelo Parlamento Estadual, sempre no começo de cada legislatura, que compreende o período de 4 anos. Os cursos são destinados aos novos deputados, mas os parlamentares mais antigos participaram e elogiaram a proposta. A troca de informações com os colegas, deputados eleitos, mais o pessoal que tem experiência aqui na casa, os servidores, e são muitos com vasta experiência, essa troca de informações, esse contato nos faz crescer, com certeza. É necessário a gente se atualizar, adaptar cada vez mais as novas regras regimentais e também acompanhar a Constituição Estadual, observando a Constituição Federal. Os recém-empossados compareceram em maior número e fizeram um balanço positivo do encontro. No meu caso, por exemplo, isso vai fazer uma diferença muito grande. Por conta da falta de experiência que a gente tem com o legislativo. É bem diferente quando você tem a oportunidade de dialogar, fazer os questionamentos, esclarecer as dúvidas. É super importante no sentido de estar, pelo menos, fazendo aquela preparação antes de dar início aos nossos trabalhos. Nós que estamos chegando precisamos saber todo o regimento interno, todo o funcionamento, e eu parabenizo esta casa por essa iniciativa. Nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, os deputados recém-empossados voltam a se reunir em sessão preparatória para eleger os membros da nova mesa diretora para o biênio 2015-2016. A mesa diretora do Legislativo Estadual é composta por presidente, primeiro e segundo secretários. Compõe ainda a principal instância do poder, primeiro e segundo vice-presidentes, terceiro e quarto secretários.
A eleição da mesa diretora se inicia com o registro de chapa completa, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro e quarto secretários. Esse registro é feito no momento da sessão de eleição, uma sessão especial para a eleição da mesa. E após o registro das chapas, uma ou duas, chapa única ou chapas concorrentes, proceder-se-á então à votação e à eleição dos membros da mesa diretora. O processo de votação das chapas ocorre de forma nominal, não há votação secreta para a eleição da mesa, os votos são então declarados naquele momento e será eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos. Dar posse ao governador e ao vice está entre as atribuições do chefe do Legislativo. É dele também a responsabilidade de organizar a pauta das matérias que vão ser analisadas pelo plenário. Ao lado da cadeira do presidente ficam os assentos do primeiro e segundo secretários. Entre as funções do primeiro secretário, que se posiciona à direita do presidente, está, por exemplo, a de validar os atos administrativos assinados pelo chefe do Legislativo. Já o segundo secretário, que fica à esquerda na mesa, tem entre suas funções auxiliar na aplicação do regimento interno e fiscalizar a presença dos deputados no plenário. A maioria dos poderes constituídos, eles possuem um representante, um governo do estado, o governador, uma prefeitura, o prefeito. No caso do parlamento, da Assembleia Legislativa e de todas as outras do Brasil, a gerência, a administração é feita de forma colegiada. E quem que faz essa administração? É a mesa diretora. A mesa diretora, como já dissemos, composta pelo presidente, pelo primeiro e pelo segundo secretário. Cada um tem uma função, várias funções específicas ditas no regimento interno da casa. O presidente é aquele que representa a casa, que fala em nome da casa, mas não decide tudo sozinho. Ele está quase sempre, na maioria dos atos administrativos, acompanhados pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário. A gestão da casa, então, é feita de forma coletiva, é feita de forma colegiada e a mesa é quem faz essa gestão. A composição da mesa diretora deve garantir, sempre que possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que atuam na Assembleia Legislativa. Durante a legislatura, que tem duração de 4 anos, há 2 eleições para a renovação dos mandatos da mesa diretora, que ocorrem a cada 2 anos. Após 10 anos, a Casa voltou a admitir reeleição para todos os membros da mesa diretora. A Constituição do Estado do Espírito Santo já vinha consagrando já há bastante tempo a vedação, a proibição da reeleição dos membros da mesa para qualquer tipo de legislatura, mesmo na mesma legislatura, na legislatura seguinte. Esse modelo, ele diferenciava um pouco do modelo, por exemplo, do Parlamento Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, onde é permitida sim a reeleição, desde que não seja na mesma legislatura. Então a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo fez uma adequação à Constituição, ao regimento interno, permitindo a reeleição de membros da mesa, desde que não seja na mesma legislatura. O ritual da eleição está previsto na Constituição Estadual e no regimento interno da ALES. Acompanhe nesta segunda-feira, a partir das 3 da tarde, a cobertura ao vivo da eleição dos membros da nova mesa diretora aqui na TV ALES, Canal Cidadão. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV ALES. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.